Testando ao vivo. Então, para quem está chegando, para quem vai chegar, quem vai assistir depois, olá. Vamos trazer para cá o nosso convidado, senhor Bruno Souza. Olá! Como assim? Nossa, parece que estava falando com você faz 5 minutos. Pois é, eu falei com você hoje. E aí, meu caro, como está? Estou bem, estou bem. Poxa, que alegria enorme te ver, falar com você. Enfim, né, cara? Espero que você esteja aí sentado numa mesa com toda elegância, sem meia, esteja aí, né, tranquilamente aí, como falando sobre liberdade. Não, estou de meia. Estou de meia. Não, Eu já vou explicar, porque daqui um pouco o pessoal nos Expresso vai pedir que papo é esse de meia. É que eu e Bruno Souza temos divergências sobre tendências de moda. no caso, eu estou certo e ele errado. Divergências, eu certo e ele errado. A divergência, o Bruno está em 2022 e eu estou em 1975. Mas... Divergências de momentos no tempo que nós vivemos. históricos. Mas, gente, quero dar boa noite pra galera que entrou aí. Tô vendo um monte de amigos, gente bacana entrando aí. Então, meu boa noite para todo mundo que entrou pelo meu Instagram, né? Deixa eu ser educado aqui com a galera aí. Bruno, você vai ser quase anfitrião, que você sabe que você está em casa. Eu falei, pô, é sacanagem eu fazer uma live pelo Expresso com o Bruno, porque eu digo, eu vou ficar contando o podre dele pro pessoal do libertarianismo ao longo do Brasil. Eu vou falar a verdade. Hoje teremos verdade, amigos. Teremos verdade aqui nesse ao vivo. É isso aí. É tomar, Vamos né? lá. Soltar Não, verdade. daqui a pouco você vai contar que meu nome é Davison, né? Daí judia. Pô, já ficasse né? Falando o meu maior trunfo aqui. Então, é já me defender, né? Não, mas Bruno, deixa eu te pedir um negócio. Vamos lá. Eu vou te passando perguntas que as pessoas foram fazendo. Deixei uma caixinha antes ali no grupo também do Expresso. O pessoal tem uma principal curiosidade. Você é um defensor da liberdade que está dentro da máquina. Como isso aconteceu? Não vou dar spoilers, mas conta para nós aí como é que foi essa decisão de não, eu vou entrar dentro do negócio, eu vou para a máquina e vou tentar fazer o trabalho ao contrário. Como é que foi isso aí? Não, cara, isso é uma prova de que a democracia falha, né, cara? Eu, um cara que quero diminuir a máquina, eu quero desmontar a máquina, né? Fui parar dentro da máquina. Isso mostra como a democracia tem suas falhas. Eles não se defenderam bem. Eles não se defenderam bem, cara. O pessoal tava olhando para o outro lado, eu passei, entendeu? Eu acabei entrando, né? Eu e mais um monte de gente que acredita que não dá para continuar vivendo assim, não, gente. Não dá. Eu não imagino o Brasil em 2050, 2070 com esse modelo de Estado, que é um Robin Hood às avessas, é um Robin Hood do mal aí, ele tira de todos nós e para dar para quem se serve da máquina, tira especialmente dos mais pobres, nos impede de viver, tentar, sonhar. Não dá, eu não imagino o Brasil lá na frente assim, é insustentável. Por isso que eu acredito que tanta gente começou a se interessar por política e querer entrar na política. Eu acredito que dessa nova leva aí de políticos liberais, eu fui da primeira geração aí, talvez teve o Marcel ali em 2014, 2016, teve mais uns 5, 6 que entramos e isso foi exponencial, assim, muita gente começando, entrando, se envolvendo por causa disso, porque nós sentimos, ou melhor, nós pressentimos o esgotamento desse modelo. Nós sabemos que é impossível continuar vivendo assim ao longo das próximas décadas. Por isso que eu me envolvi e eu pressentia que era insustentável continuar vivendo essa máquina, essa realidade. Nós tínhamos que fazer alguma coisa. O problema é que quando eu olhava para a máquina, eu e quem estava na máquina, eu não me identificava com ninguém. Então eu sempre digo isso, eu olhava para trás e dizia, poxa, alguém tem que fazer alguma coisa. E aí, ninguém vai fazer nada. O problema é que não tinha ninguém atrás de mim.
E eu me dei conta que se for para mudar, cara, nós temos aqui, ó, arregaçar as mangas e nós irmos lá. Até vou anotar essa tua frase para quando eu precisar usar. Os outros somos nós. Boa frase. Aliás, tu já nunca mais deixa de falar antes de mim em evento nenhum. Isso está notado. Ó, essa eu tenho que contar também. Eu e o Bruno, a gente já fez alguns eventos juntos e toda vez que ele falava uma frase de efeito, eu pensava, porra, muito boa. Próximo evento eu falava antes que ele. Eu, usa... Eu não sou eu usava a frase. Eu não sou criativo assim para ficar inventando frase de efeito em todo evento, cara. Não pode ficar ocupando essa, cara. Bruno, conta para nós, como é que nasceu o Bruno liberal? Como é que nasceu o Bruno que defende liberdade? Quando é que foi isso? Quando é que foi esse start? Pô, cara, uma história até triste, assim, porque envolve uma... Meu nascimento envolve a morte de um imortal, cara. Que, ao que parece, não era tão imortal assim, né? Senão, bom, né? Não teria morrido. Mas envolve... Eu li a notícia da morte do Roberto Campos, cara. Isso foi em outubro de 2001. E aí eu lembro bem da notícia. Era assim, nossa, morre polêmico Roberto Campos. Opa, polêmico? Quem é a pessoa aí? Deixa eu ver. E fui ler um artigo dele e, cara, o mundo se abriu, assim. Porque tudo que eu ouvia naquela época que eu estava no colégio não fazia muito sentido para mim. Tudo que tentava explicar o Brasil era sempre uma terceirização da culpa. Era sempre um apontamento, não é? Olha, nós somos bonzinhos, mas, infelizmente, os americanos, infelizmente, os países envolvidos, infelizmente, isso e aquilo lá, e nunca era responsabilidade nossa. E aí, Roberto Campos, eu fui atrás do primeiro artigo dele, abri esse artigo e, cara, um tapa na cara, assim, nossa, porra, nossa, muito. Alguém ali falando algo que eu nunca tinha ouvido, nunca ninguém tinha me dito isso, que existia esse tipo de pensamento. E aí eu li um artigo dele, 2, 3, 10 artigos, comprei um livro. E em um ano eu li uns 10 livros dele, sem brincadeira. Comecei a ler um atrás do outro, assim. E ele sempre falava de um tal de Hayek, que ele gostava muito e tal, que ele achava que era o maior de todos os economistas. E aí eu fui, pô, quem é esse Hayek, né? Fui ler um livro do Hayek, O Caminho da Servidão. Caramba, que isso, cara? Que loucura! E comecei a ler. Aí Hayek, eu descobri que Hayek falava, comecei a pesquisar sobre Hayek. Hayek falava que tinha trabalhado com um tal de Mises, tal, lá na Áustria. E aí pô, quem é esse tal de Mises aí que trabalhou e que deu aula pro Hayek? Cara, se o Roberto Campos admirava Hayek, e Hayek teve aula com Mises, cara, eu quero ver quem é esse cara, bicho. E aí eu fui ler Mises e passei uns anos assim, só apanhando, assim, sabe? Tapas de realidade. E foi muito bacana. Aprendi bastante e me tornei um liberal. Só que era uma atividade muito solitária. Insalubre. Porque, pense bem, eu me identifico como liberal, acompanho política desde 2001, ali, final de 2001. Até 2008, que apareceu lá o Ordem Livre, alguns movimentos, enfim. Cara, eu não conhecia outros liberais. Então, eu ficava assim numa crise danada, assim, achando que será que eu sou o único? Será que existem outros iguais a mim? Né? Não tinha com quem conversar, né? Exato. E era um negócio meio doido, assim, porque quando eu tentava expressar as minhas ideias sobre liberdade, enfim, as pessoas estranhavam, assim, meus amigos, que é isso, nada a ver o que você está falando. Era o auge do governo petista, né? Então o Lula estava com 92, 94% de aprovação, cara. E eu olhando tudo aquilo e vendo, meu Deus, é o caminho oposto que eu acredito. Então eu vivia num país em que eu discordava da política econômica de um governo com 94% de aprovação. E não conhecia muitas pessoas que pensavam como eu. Mas foi muito bacana porque, de repente, tudo mudou. Surgiram o War Livre, Instituto Milênio, depois do Instituto Milênio surgiu o Instituto Mises. Cara, SFL, começou, na época tinha outro nome, era EPL, enfim, começou a surgir muita coisa e de repente começou a se proliferar, assim, tinha liberal por tudo que é lado, assim, e eu tava no meio daquilo. Então foi muito bacana, assim, foi mais ou menos assim que surgiu o Bruno Liberal. Graças a Roberto Campos, que eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas me ajudou, mas mesmo como seu último ato me colocou nas ideias da liberdade. Como despedida nesse mundo.
Ele trouxe É o Bruno. isso, Sabe isso. que, você me lembra uma história que aconteceu comigo, uma vez eu estava num show do Capital Inicial, não sei se já te contei essa história, Porra, não, e o cara, Dinho começou a... tá roubando a minha identidade, cara. Daqui a pouco eu não sei se cara. Daqui a pouco eu vou chegar no lugar, pô, eu vou ver um anúncio, palestra, né? Cara, cara, tá roubando a minha identidade. Essa história, eu A tua, vou contar... Oi, perdão. a tua sorte é que eu não acredito em propriedade intelectual, então tudo certo. Nossa, que ANCAP que você é, Bruno? Eu sou socialista, cara, na verdade. Ah, tá, entendi. E Eu, essa história do Capital Inicial, teve um amigo meu, uma outra hora eu comento, ele tava no show e os caras enaltecendo, Lula, não sei o que, só ele não gritava. Cabecinha baixa, ainda cabelos coloridos naquela época, não podia comentar com ninguém que ele era talvez o único naquele estádio que não gostava do Lula. E aí o Dinho veio pra frente, quem vai votar no Lula aqui? Aí todo mundo levantou a mão, cara. Eu olho pro lado, só eu. Só eu não tinha levantado a mão. Ai, ai, É. enfim. Aquele momento que o cara quase apanha e nem entende por quê, né? É Isso era verdade. que ano mais ou menos, Bruno? Como é que é? Isso era que ano mais ou menos? Era no Foi no segundo? 2002. Ah, no primeiro? Isso, no primeiro, Lula 1. Lula 1. Lula, Lula um. é, foi lá no 2002 ainda. Enfim, Lulinha para aquela carta, né? Da paz e amor e tal. Enfim, quem viveu, lembra. Porque você vê, você há 20 anos atrás teve esse lampejo de que talvez o Lula não fosse o ideal para o Brasil. E hoje a gente está colhendo, tá colhendo aquela decisão da galera no show do Capital Inicial, que Eu simplesmente falei, acreditou naquela mentirinha. eu queria voltar lá e falar com todo mundo. Eu avisei vocês, hein? Eu avisei vocês. Pena A, que a, ninguém. a Maiara aqui, eu acho que não perguntou se eu sou socialista. Não, é brincadeira, Maiara, é brincadeira. Olha, Maiara, se o Bruno for socialista, aí abandonamos. Aí não tem salvação mais. O Bruno, eu vou gravar ele, porque se o cara fica se enaltecendo, fica ruim. Mas o Bruno aqui em Santa Catarina, o pessoal do Expresso nasceu em Minas, tem bastante membros ali em São Paulo, essa região. O Bruno aqui para Santa Catarina é uma referência para nós. Tipo, se eu tenho uma opinião e o Bruno diverge, eu sei que eu estou errado, eu tenho que só entender o que eu errei no meio do caminho. Então, o Bruno, além dessa atuação, até vou pedir para você falar disso, Bruno. O Bruno, além dessa atuação parlamentar, que as pessoas conhecem ele muito hoje por conta da política, mas o Bruno já faz um trabalho pela liberdade anterior a isso. Conta para nós um pouquinho ali sobre o Instituto Federal, conta um pouquinho sobre essa tua trajetória. Valeu, tu é muito generoso comigo. Não, mas eu, a partir daquele momento lá em 2010 e 11, que eu comecei a ver que tinha pessoas que se interessavam pelas ideias da liberdade, eu comecei a promover eventos e grupos de estudos. Claro que os primeiros eventos que eu promovi, tinha mais gente palestrando do que gente na plateia, né? Tinha 3 pessoas palestrando e 2 na plateia. Mas tudo bem, é persistência, né? Eu sei que toda ideia, quando ela é nova ou nós estamos tentando com que ela seja conhecida, passa por isso. Então, nunca desisti. Continuei por muitos anos. Eu fiz eventos, organizei grupos de estudos em universidade, até que fundei um instituto. Fundei um instituto, o IFL, que é o Instituto de Formação de Líderes, que a ideia é justamente aqui em Santa Catarina, né? É divulgar o modelo de um Estado, de um Brasil, de um país baseado nas ideias da liberdade. E foi muito bacana porque muita gente passou por lá. Fico muito feliz de ter sido o primeiro presidente desse instituto. Muita gente mesmo, assim, bacana, saiu lá para defender as ideias da liberdade. Nós temos o presidente nacional do Novo, que passou por lá, o presidente estadual do Novo aqui em Santa Catarina. Nós temos a Manu Vieira, que é vereadora hoje. Tem eu, que sou deputado. Tem muita gente que hoje trabalha em associações e instituições defendendo as ideias da liberdade, que saiu daquele núcleo, daquele pessoal lá que se reunia para falar sobre as ideias da liberdade. E nós fazíamos um fórum, que era o Fórum Liberdade e Democracia. E esse fórum era o maior evento de Santa Catarina de ideias da liberdade. Então, passei muito tempo antes de me candidatar,
por muito tempo, eu fui promotor das ideias da liberdade. Então, não entrei nisso por conta da política, né? Eu sempre gostei e sempre acreditei que esse é o caminho para um Brasil melhor. Você vê, o Bruno indiretamente, eu não sei se já comentei isso contigo, mas indiretamente você está nas bases do Contestado também. Que hoje o Contestado consegue, tem a parceria com o Students for Liberty, faz evento, faz grupo de estudo mensal. E o Contestado muito iniciou porque 2018, então, para quem não sabe, o Bruno a gente se conhece desde 2018, quando ele era vereador, ele teve aqui em Joaçaba, a gente começou a trocar ideias sobre liberdade, enfim, a gente pensou, pô, vamos nesse caminho. Se eles estão promovendo ideia lá, a gente pode promover ideia aqui. E daí foi tomando corpo a candidatura dele para deputado estadual. Tinha um monte de gente que dizia, pô, vocês são retardados de achar que vocês vão conseguir eleger um cara sem dinheiro público, um cara lá de Florianópolis, falando um monte de coisa que ninguém quer ouvir. E eles diziam, não, mano, vamos trabalhar. Então, a gente tinha um grupo aqui, trouxemos aí o Bruno e o Rafa Lima aqui fazer palestra. Na época, eu acho, no meio da campanha foi, né? E dali começou a surgir vídeo, grupo de estudo, a gente começou essa mobilização de que a gente precisava fazer alguma coisa. Não vamos deixar só o litoral falar de liberdade, vamos trazer aqui para a colônia também. Então, esses dias até, eu não sei com quem que eu estava falando, Bruno, eu achei um grupo que a gente tem que tu montou em 2018, acho que tipo junho de 2018. Ou seja, oficialmente você ainda não era o nosso bastião da liberdade no estado de Santa Catarina. E tava lá, Instituto Liberal de Santa Catarina, Oeste, ou Joaçaba, um negócio assim. Então ali começou aqueles primórdios assim para a gente pensar, nós temos que convencer as pessoas do que a gente está falando. Não adianta só ir para a política e prometer um monte de bobagem. A gente precisa formar gente. Então Exato. são 4 anos aí que a gente aqui no Oeste está falando de liberdade e tem parceria tudo e ter vindo para cá para divulgar essas ideias também 4 anos atrás. Por isso que eu falei antes, o Bruno, além de ser o nosso princeso do liberalismo, quem não sabe, o Bruno ele é reconhecido por toda a situação aqui como o nosso princeso, o nosso representante da beleza masculina dentro da política. Ai, ai. Cara, fazer ao vivo com um amigo, assim, é só assim, é uma autodepreciação, né? É um pro outro, né, cara? Só se caguetando. Mas muito disso é verdade. Então, o Bruno é essa nossa referência. E, Bruno, deixa eu aproveitar e te pedir mais coisa. Como que é defender a liberdade? Deixa eu até olhar. Meu filho Gessé, que apresentou novo, me deu aula sobre liberalismo e apresentou o Bruno na eleição passada, em quem eu votei. Então, muito obrigado por ter votado no Bruno. Santa Catarina agradece essa tua decisão. Herói da volta às aulas, Maria Fernanda. Grande Maria, parabéns. Atrasado, estava de aniversário ontem, né, Maria? O Bruno também, ele teve essa luta pela volta às aulas aqui em Santa Catarina, atuou presencial. Mas, Bruno, conta pra gente como que é ser um defensor da liberdade dentro da Assembleia. Como que é o ambiente? O ambiente ele é hostil, ele é neutro, ele é amigável? Como é que é o teu trabalho? Se isso melhorou ou piorou nos últimos 4 anos? Como é que foi essa tua evolução entre um liberal? Tudo bem, o Bruno já era vereador antes, mas você ir para uma Assembleia Legislativa, a bronca é um pouco mais embaixo. Como é que foi essa transição? Como é que é esse trabalho? Bom, nós temos que dizer que o Brasil mudou muito, assim, o contexto da discussão política no Brasil mudou muito e muitos conceitos se tornaram mais conhecidos ao longo dos últimos 4 anos. Quando eu entrei na Assembleia Legislativa e eu falava que eu era um liberal, a maior parte das pessoas não tinha ideia o que era ser um liberal. Assim, a maior parte dos deputados não tinha ideia do que era ser um deputado liberal. Então eles só me achavam meio doido, porque eu às vezes votava a favor do governo, às vezes criticava muito o governo. E usualmente no parlamento, o parlamento é dividido entre aqueles que são a favor do governo e contra o governo. Então apareceu um cara ali falando sobre liberdade, história estranha, e sobre como o Brasil era viciado em Estado e como nós estávamos errados em tomar diversas atitudes, e às vezes votava a favor do governo, às vezes contra. Que estranho esse modo de agir. Então, aí às vezes criticava o projeto dos outros, às vezes apoiava o projeto do mesmo deputado que tinha criticado. Aí me achava meio doido, assim, né? Durante 6 meses, eu não fui muito bem quisto, né, dentro da Assembleia. Mas aí o tempo começou a passar e as pessoas começaram a ver que havia uma coerência nas votações. Os meus colegas viram que
Ah, não, isso aqui ele vota contra por causa disso, mas isso aqui ele vai votar a favor por causa disso aqui. Então, o que aconteceu é que eu me tornei o deputado mais previsível na Assembleia Legislativa. Todo mundo sempre sabe como eu vou votar. E aí os deputados que eu critico o projeto deles hoje, eles sabem que não é porque eu tenho algo pessoal contra eles, sabe? Ah, eu vou sacanear esse deputado. Não é assim. Até porque se um deputado propor um projeto, um deputado que eu eventualmente não goste, né? Que eu não gosto, propõe alguma coisa boa, eu vou apoiar. Então eles começaram a entender isso. E hoje o que mudou é que eu continuo não vencendo muitos embates, mas me sinto bem ouvido na Assembleia Legislativa. Eles me ouvem bastante. E eu brinco, né, que eu apanho mais do que venço lá, né? Mas não tem problema, porque as pequenas vitórias que nós temos, elas contam muito. A Maria Fernanda contou, por exemplo, do projeto da Volta às Aulas. Esse projeto foi de minha autoria. E essa foi uma vitória. Nós conseguimos convencer a Assembleia Legislativa a votar esse projeto. E conseguimos uma bela vitória nesse caso. Então, nós temos também vitórias a maior parte dos dias são como hoje, né? Hoje nós tivemos, infelizmente, a instituição de um imposto novo em Santa Catarina e ainda sem respeitar o princípio da anterioridade. Então, eu falei lá, me esgoelei, passei a tarde falando, discussando e tal, mas fui vencido, né? Fui atropelado. Mas, enfim, tudo bem. Fazer o quê? É o trabalho dos liberais em qualquer parlamento. Nós vamos levar um tempo e essa maturação, essa mudança de chave vai levar um tempo ainda. E como é que é a tua percepção? Tem gente que fala, e eu ouço muito isso até essa semana num grupo, os caras vieram, viu, mas o que vocês acham que vocês vão fazer com 3 ou 4 estaduais, 5 estaduais de Santa Catarina e 40 não muda nada? Tem 8 no Congresso, o que muda? Vai ter quanto? Vai ter 16? Na verdade, no Congresso Nacional nós teremos, se tudo correr bem, 15 ou 16 mais Bruno Souza, né? Porque nós temos que trabalhava por lá, se tudo correr bem. E você acha que existe essa evolução da liberdade dentro do parlamento? Sim, primeiro porque, como eu falei, quando eu comecei o mandato, muita gente não sabia nem o que era um liberal, né? Então, confundia-se, tinha uma visão muito dicotômica ainda dos espectros políticos, né? A pessoa... Não, cortou, né? Mas tinha uma visão muito dicotômica, assim, do que era ser político, né? Era direita e esquerda, só não tinha todos os tons, né? Do espectro político. Espectros, né? Então, hoje em dia, esse conceito evoluiu bastante. Hoje em dia, a política, hoje, a visão liberal, não que tenha muitos apoiadores, mas as pessoas já sabem o que é. As pessoas começam a ouvir, começam a entender, algumas coisas, eu vejo que aos poucos nós conseguimos mudar alguns conceitos que eram óbvios e tidos como automáticos, as pessoas já se questionam, não, peraí, realmente, isso aqui não faz muito sentido. Então, isso tem mudado. Uma boa noite para a vereadora Manu Vieira, acabou de entrar aí no canal também. É só falar um pouquinho do Defensor da Liberdade, aparece mais uns ícones por aí, né? Cara, poucos, a gente tem que se juntar aí, cara. tem que se juntar. E aí, isso mudou bastante, esses conceitos mudaram bastante, né? Hoje em dia, o conceito na política já é mais conhecido. Isso ajuda muito. Outra coisa que nós temos que prestar atenção é que você não precisa de um congresso inteiro formado por liberais. Na verdade, com a experiência hoje que eu tenho em 2 parlamentos, eu percebo que os parlamentos eles são comandados não pela maioria, mas pelos 20% que são líderes. Então, o que acontece é que um parlamento, a Assembleia Legislativa tem 40 deputados, mas, gente, são 8 lá que formam a opinião da maioria, que deram os votos, que discursam. No Congresso Nacional também, deve ter 40 líderes lá, sabe? Deve ter 40 pessoas do 513 que realmente lideram a opinião lá. Então, nós não precisamos nos preocupar em ter 100 liberais no Congresso Nacional, não é isso. Se nós tivermos ali um bom número de pessoas com ideias firmes, consistentes, com base e com um poder de oratória ali, nós vamos conseguir influenciar muito, mas é muito mesmo. Show de bola. Até quero mandar um abraço pro Diego Bernardi. O meu povo falou, metade dos meus votos nessa live. Porra, é uma honra.
né? O pessoal do Expresso, todo mundo sabe que a gente comenta, eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui em Santa Catarina, o Bruno é pré-candidato a deputado federal, e se tudo correr bem, a gente vai estar brigando no que vem, se embolando com um monte de gente lutando pelo que é certo, né? É exatamente isso. E tenho certeza que tu serás e se tudo correr certo, serás um grande deputado estadual aí, que vai fazer muito bonito lá na Assembleia Legislativa. A parte difícil vai ser a comparação, né? Porque, porra, mas tinha o Bruno Souza, eu digo, calma, bicho, calma. Tô Cara, treinando, tô malhando, calma. cara, você é muito mais legal, sabe contar piada, eu não sei. Você, pô, cara, você vai ter amigos lá, cara. Eu tenho Mas uns dois, três. eu ia te perguntar exatamente isso agora. A relação com os demais deputados, como é que funciona? Você consegue? Porque quando você fala, isso é uma curiosidade que me pediram antes, e eu mesmo tenho um pouco de dúvida quanto a isso. Quando você tem um projeto muito bom, por exemplo, o Bruno, ele batalhou aqui pelo homeschooling em Santa Catarina. E agora tem toda uma questão de judicialização disso, mas o projeto foi para a Assembleia e foi aprovado. Como é que funciona esse trâmite? Porque a gente sabe que o liberal ele é muito intransigente nos seus valores, então não vai ter troca-troca, não é aquela coisa, vota no meu que eu voto no teu. Isso não vai acontecer. É aquilo que você falou sobre ser previsível. Como é que funciona para conseguir os votos necessários? É realmente bater na porta, pedir na humildade, ó, o projeto é bom, se você não quiser tudo bem, mas como é que funciona isso aí? Eu vou provar agora nas próximas semanas meu 15º projeto. Todos aumentam a liberdade do indivíduo ou aumentam a fiscalização no Estado. Nenhum cria burocracia a mais. E é um bom número de projetos mesmo. Assim, são poucos deputados que conseguiram aprovar algum número próximo disso. E como que eu consegui isso? No começo era muito difícil, como eu falei, era tido como doido, as pessoas não me entendiam bem. Só que isso acabou, essa forma coerente de agir acabou também gerando um efeito não planejado, que é quando eu falo de um projeto, quando eu defendo um projeto, os deputados sabem que é porque eu acredito na ideia e tem alguma coisa consistente ali. Então o que eles fazem eles ouvem, opa, peraí, tem uma ideia aqui. E se essa ideia não prejudica eles não veem motivos para não apoiar. Eles apoiam. Daí se eles gostam da ideia, eles apoiam. Como eles sabem que eu não troco favor, isso é outra coisa boa. Como eles sabem que eu não voto no meu, que eu voto no teu, e no começo, claro, isso fazia com que os meus projetos não andassem, mas hoje, pelo contrário, hoje faz com que, Bruno, ele não faz parte desse jogo, então isso não entra no cálculo, sabe? O fato de eu criticar um projeto deles ou apoiar, porque eu hoje critico, amanhã apoio, então eu não entro nesse cálculo. Então foi muito legal, que teve uma consequência não intencional que hoje os meus projetos eles são vistos não porque eu apoiei ou não apoiei alguém, porque votei contra ou a favor, mas eles os deputados tendem a ler os meus projetos pela matéria mesmo. Então, isso foi muito bacana. Já alguns deputados têm uma relação um pouco mais difícil, porque hoje votam contra para prejudicar o outro, aí amanhã votam a favor para ajudar. Aí a relação não se torna mais sobre o que se está propondo, mas sobre quem está propondo, né? Essa discussão, eu comento quando eu estava quando secretário de administração no município aqui perto, era aquele apego muito no mensageiro e não na mensagem. Ah, eu preciso derrubar esse projeto. Por quê? Ah, porque foi o fulano que propôs. Isso, mas se for o teu colega, você ia deixar passar? Não, se fosse ele, daí passava. Então, a gente já não está mais raciocinando sobre o que é bom ou o que é ruim. A gente está só se apegando no mensageiro. E Bruno, eu encerrando já, porque eu sei que você tem compromisso depois, eu não vou me alongar muito mais. Eu quero te fazer uma última provocação que para mim serve, inclusive, aqui para o nosso trabalho dentro do Expresso. Pô, o Expresso visa difundir ideias de liberdade, mostrar que é possível. Só que entre libertários, liberais, eu costumo dizer que conservador, libertário, liberal, ANCAP, todo mundo anda mais ou menos junto, só que às vezes briga por bobagem. E existe muita divergência dentre os libertários sobre se envolver ou não se envolver. Então, aquela pergunta assim, de fogo, como o Bruno Souza se identifica, se ele tem uma nomenclatura que ele se dê, se liberal, libertário, enfim, e qual recado ele daria para os libertários, se envolverem ou não se envolverem e por quê? Bom, a sua opção de não se envolver implica em você aceitar a sua vida
ser comandada por quem resolveu se envolver. E no Brasil, quem resolve se envolver são justamente aquelas pessoas que querem diminuir a sua liberdade e aumentar o alcance do Estado. Então, eu não tenho nem dúvida. Não se envolver é você entregar o comando da sua vida para quem quer diminuir a sua liberdade. É uma bobagem esse negócio de libertário que fala que não tem que se envolver, com todo respeito, mas eu discordo veementemente. E não sou eu, não sou eu. Rothbard, um dos maiores libertários, ele defendia a nossa participação política. Ele defendia. Rothbard, ele defendia isso. Então, não existe essa história de libertário não ter que se envolver, não. Eu não vou aceitar minha vida ser comandada por burocratas que querem sempre aumentar imposto, carga tributária sobre mim, me tirar minha liberdade. Não, eu não vou aceitar, não. Eu vou resistir. Eu não vou entregar minhas armas, não. Eu vou resistir, sim. Então é isso. Se envolva, com certeza. E eu me defino como um anarco pragmático. Ou seja, eu todo dia eu trabalho, eu tenho uma visão moral, eu defendo um país, um estado, eu defendo uma sociedade do consentimento. Eu defendo a sociedade do consentimento, onde a coerção ela não seja necessária ou não seja imposta, né, a ninguém. Entretanto, nós temos um caminho ainda longo para ela. Então, então, o que eu faço é, cada dia, trabalhar um pouquinho para botar um tiolinho nessa direção. Eu acordo com a missão de tornar um pouquinho a vida do catarinense mais livre hoje. Essa é a minha missão. Perfeito. Então, Bruno, agradeço tua participação na live aqui do Expresso. Sempre solícito, sempre com boas ideias. Para quem assistir essa live depois aqui no feed do Expresso, acompanha o Bruno Souza. Eu, quando posto, eu reposto coisas tuas, porque o projeto que é bom em Santa Catarina é bom em qualquer lugar do Brasil. A liberdade é a liberdade em qualquer estado. Então, eu deixo esse convite para quem segue o Expresso. Obrigado de coração. Eu não vou ficar te gravando muito, porque, pô, vamos dizer, o Dadá é suspeito, eles combinaram. Mas agradeço de novo e te deixo uma palavra final para tu se despedir. E, novamente, obrigado de novo pela disponibilidade. Não, eu que agradeço, cara. Obrigado. É sempre bom falar contigo. Tu poxa, uma liderança no estado, tu é uma liderança na tua região, tá se tornando uma liderança estadual e que tu consigas sempre expressar tuas ideias como tu tens feito, porque eu acredito nelas também e é muito importante que surjam lideranças como você fazendo a diferença em Santa Catarina. Para as ideias da liberdade isso é essencial. Nós já tivemos uma trincheira mais vazia. A trincheira razoáveis e dos defensores da liberdade já foi muito vazia. Eu fico muito feliz hoje vendo essa trincheira ser preenchida por pessoas como você, como a Fernanda, como o André, que apareceu aí também. A galera toda que hoje nos mostra que não estamos mais sozinhos, sabe? Para mim isso é muito novo e muito bom. Nós estávamos repletos de gente, assim, jogar com o time completo. Isso é muito bacana mesmo. E esse ano vai ser um ano muito especial, tenho certeza disso. Vai ser um ano muito importante para as ideias da liberdade. E convido todos a se envolverem, a acompanharem essa galera toda, porque tem muita gente boa querendo fazer esse país diferente. Viva os improváveis, que diz a Maria Fernanda. É isso aí. Vivam os improváveis. Até porque o resultado que os prováveis geram nós já sabemos, é o Brasil que nós temos. Então está na hora dos improváveis. Eu fico feliz da vida de andar com os improváveis. Show de bola. Bruno, obrigado. Até a próxima. Qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu! Tchau, tchau. Se cuida. Valeu.